Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula nós vamos ainda continuar falando sobre fisiologia vegetal, que é a fisiologia das angiospermas, né? E eu vou falar para vocês hoje sobre os fitormônios. Hormônios vegetais, né pessoal? Fitormônio é a mesma coisa que hormônio vegetal. A gente vai falar o que são esses fitormônios. Vou falar sobre os principais grupos, né? Porque são, na verdade, tipos de substâncias químicas. Aí nós temos auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno e, por último, eu vou falar sobre movimento e turgor celular, que é a mesma coisa que narcisismo. Então, aqui a gente está agora para tentar entender, né, o que significa cada uma dessas palavras. Você acha que a gente está xingando você, mas na verdade esse conteúdo ele cai bastante em questões de Enem que cai sobre principalmente fisiologia vegetal. Falou em fisiologia vegetal, vai falar principalmente hormônios vegetais, certo? Então, o que são fitormônios? Substâncias orgânicas produzidas em determinadas regiões da planta, de onde migram para os locais onde exercem seus efeitos. Pessoal, eu vou fazer uma comparação com os animais. Nós, animais, produzimos hormônios. Nós temos glândulas, que são órgãos, né, que produzem um tipo de substância que cai na nossa corrente sanguínea e vai ali atuar nas células-alvo. Por exemplo, nós temos a glândula hipófise, que fica na base do nosso cérebro. Glândula hipófise. Ela produz muitos hormônios, certo? Então, um dos hormônios que ela produz pode atuar, por exemplo, ali na tireoide. Então, essa hipófise ela pode produzir um hormônio que vai cair na corrente sanguínea e chega até a nossa tireoide. E aí ela vai comandar a tireoide. Ou seja, é produzida numa região e vai atuar numa outra região. Os hormônios basicamente é isso. Então, nas plantas, elas não têm glândulas, ela não tem um sistema endócrino, que nem, por exemplo, nos animais. Os animais têm, por exemplo, a glândula hipófise, nós temos as glândulas adrenais, né? Nós temos as gônadas, que no caso são os testículos, temos os ovários. Então, cada glândula dessa faz parte do sistema endócrino nos animais, mas nas plantas não tem um sistema com essas glândulas. Então, existem regiões da planta que produzem essas substâncias, que são os fitormônios, né, que são os hormônios vegetais, que vão atuar em outras regiões da planta, certo? Então, basicamente é isso. Elas atuam em pequenas quantidades, afetando o funcionamento das células, de células específicas, que no caso, as células onde esse hormônio vai atuar é chamada de célula-alvo. Quais são as principais categorias de hormônios vegetais? Auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno. Vamos lá, vamos para o primeiro grupo, né? Auxinas. Bem, as auxinas são um tipo de hormônio vegetal que está envolvido no desenvolvimento da gema lateral. O que é a gema lateral, né, pessoal? Você já viu uma planta, essa planta tem um monte de folha, certo? Onde saem essas folhas, você já percebeu que tem uma folhinha bem pequenininha, de onde saiu aquela folha? Aquela folhinha pequenininha chamada de gema. Um outro exemplo, sabe quando a planta está crescendo e na parte de cima da planta tem umas folhinhas bem miudinhas, que elas estão em processo de crescimento? Aquilo ali é gema. Tem a gema que fica na parte de cima da planta e tem as gemas que saem, por exemplo, dos galhos da árvore. Imagina uma árvore que você arrancou as folhas de uma árvore. Essa árvore ela vai nascer mais folhas. Nas regiões onde nasce mais folhas, são as gemas, certo? Então, as auxinas, elas atuam no desenvolvimento da gema lateral, ok? Ou seja, faz com que nasçam folhas
em determinadas áreas do caule. Ela vai atuar também no tropismo. O que é tropismo? Imagina você colocar uma planta numa sala fechada, uma sala escura. E você coloca em um canto dessa sala uma fonte luminosa, uma luz. Essa planta, ela vai crescer na direção da luz. Ou seja, ela tem uma atração. Isso é chamado de tropismo. Tropismo é atração, certo? Um outro exemplo para você entender melhor. Imagina o girassol. O girassol, ele tem a tendência de ficar acompanhando o movimento do sol. Ou seja, ele tem o fototropismo. Ou seja, a atração à luz. Foto quer dizer luz, né? E tropismo é atração. Beleza? Essa auxina também, ela vai atuar no desenvolvimento do fruto. Quando tem a presença desse fito-hormônio, o fruto ele vai se desenvolver mais. Inclusive, é com o auxílio desse hormônio, por exemplo, que se produz frutos sem sementes. Imagina você jogar um hormônio em que, olha só, o fruto, pessoal, é só cortando aqui, né, o que eu estava falando. O fruto, ele é o resultado do desenvolvimento dos ovários que ficam nas flores, né? Se você jogar auxina, por exemplo, ali, ela vai desenvolver o ovário e vai se produzir o fruto, certo? O fruto, ele se desenvolve por causa desses hormônios aqui, do hormônio auxina. Ele também ela é a principal, aliás, uma das principais auxinas é o ácido indolacético, representado pela sigla AIA, ok? Dentre as auxinas que são sintéticas, ou seja, aquelas auxinas que são produzidas em laboratório, né, artificiais, nós temos essa substância química aqui, ó, 2,4 diclorofenoxiacético. É uma substância que você pode até fazer ali a fórmula estrutural, né, na química orgânica. Ele pode ser representado simplesmente por essa sigla aqui, 2,4D. É um fito-hormônio produzido sinteticamente em laboratório, certo? Ele vai ser tóxico para eudicotiledôneas, ou seja, ela pode ser usada para controle de plantas daninhas, controle de plantas que nascem ali, plantas indesejadas que nascem em plantações. Você joga essa substância aqui e ela vai matar todas as plantas eudicotiledôneas. Como assim? Não entendi, professor. Existem dois tipos de plantas, né? Angiospermas. Existem as dicotiledôneas, nós já vimos esse assunto numa aula anterior. Tá? Então, nós temos a planta eudicotiledônea e planta monocotiledônea. Imagine se você plantar somente plantas monocotiledôneas, por exemplo, uma plantação de milho, certo? Você tem uma plantação de milho. Se você utilizar um defensivo agrícola que tenha esse fito-hormônio aqui, o que vai acontecer? Ele vai matar as plantas daninhas que são dicotiledôneas, que ficam nascendo ali na plantação do milho. Enquanto, em compensação, ela não vai matar a plantação de milho, vai matar somente as plantas indesejadas. Basicamente isso. Então, o conhecimento desses fito-hormônios ajuda a agricultura, por exemplo, a produzir compostos que propiciem um aumento na produtividade, certo? Então, pessoal, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos o naftaleno acético. É uma outra substância, que também é uma auxina, que induz a formação de raízes adventícias. É um tipo de auxina que faz com que nasçam raízes diretamente do caule. Ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, um experimento feito com auxina. Se você pegar, por exemplo, ó, uma folha, né, e mergulhar o cabo dessa folha numa solução, se a solução não tiver essa auxina, ela vai produzir poucas raízes adventícia, né? A raiz adventícia é raiz que nasce do caule, a partir do caule. Então, se eu jogar eu colocar, por exemplo, uma outra folha mergulhada numa solução contendo uma auxina, olha o tanto de raiz que vai nascer. Ela estimula a produção de raízes adventícias.
Também as auxinas, como eu falei para vocês, ela está relacionada com o tropismo, a atração. Como assim? Ó? Você coloca uma fonte luminosa, essa fonte luminosa faz com que a planta cresça na direção dessa fonte luminosa. Então, aqui uma planta que está intacta, ó. Se eu cortar essa gema da parte de cima aqui, não vai ter a produção da auxina. Consequentemente, a planta aqui ela vai ficar do mesmo jeito, certo? Tem duas situações em que ela não vai crescer na direção da luz. Quando você corta essa gema, a gema apical, que é a gema do ápice, que fica na ponta do caule, ou então quando você cobre esse ápice do caule. Então, nessas duas situações, a planta ela fica normal, não cresce na direção da luz. Quando você expõe essa região que tem essa gema apical, vai acontecer a produção de auxina, que faz com que a planta cresça na direção da luz. Então, basicamente, é isso aqui, pessoal, que está acontecendo. Ó, na planta, tá vendo esses pontinhos vermelhos? A auxina ela está distribuída de forma homogênea. Quando eu tenho a incidência de luz, a auxina ela vai se concentrar na região onde não está havendo a incidência da luz. E ela vai fazer com que as células dessa região fiquem mais alongadas e aí faz com que a planta fique torta na direção da luz. Basicamente é isso. Um dos principais efeitos das auxinas é causar o alongamento das células recém-formadas a partir dos meristemas. Ou seja, ela vai fazer com que as células que estão em processo de formação fiquem mais alongadas, certo? Ela também promove o crescimento de raízes e caules. Um outro efeito das auxinas, o efeito depende das concentrações adequadas também. Promove o crescimento máximo das células. Inibem o alongamento celular quando está em processo em alta concentração, certo? Então, por exemplo, a auxina ela atua de modo diferente na raiz e no caule. Se eu tiver uma determinada concentração que é adequada para o caule, olha só, eu tenho aqui ó, um aumento da concentração desse hormônio. Quando ele está adequado para o processo de crescimento do caule, ele vai estar inadequado para o crescimento da raiz. Olha o que acontece com o gráfico vermelho. Esse gráfico vermelho aqui, quando está nessa concentração, vai ser ruim para a raiz, para o crescimento da raiz, mas vai ser ótimo para o crescimento do caule. Isso faz com que a planta ela fique grandona, mas a raiz pequena. Então, essa planta ela tem uma capacidade de tombar, porque a raiz ela não vai ser tão grande, não vai fazer com que a planta fique fixa. Em compensação, quando eu diminuo a concentração de auxina, vai ser ótimo para a raiz. Então, a planta ela vai ter uma raiz muito grande, em compensação, o tamanho dela vai ser pequeno, porque não vai ser adequado para o crescimento do caule, não vai ser tão adequado para o crescimento do caule, certo? Então, as auxinas também ajudam no desenvolvimento de frutos. Então, eu tenho aqui ó, o desenvolvimento normal do fruto. Normalmente, o fruto ele é o resultado do desenvolvimento de ovários das flores, certo? Agora, se eu pegar uma flor dessa, e aplicar auxina, sem que ela seja fecundada, o fruto vai nascer, vai se desenvolver, ela vai estimular o desenvolvimento dos ovários, né, na formação do fruto, e vai formar um fruto sem a presença da semente. Então, a flor ela nem foi fecundada, mas como foi aplicado a auxina, vai se formar o fruto. E aí nós temos, por exemplo, os frutos que não têm semente. Aí nós temos os frutos chamados frutos partenocárpicos. Partenocárpicos, né, que são frutos que são produzidos sem a presença de sementes. Aí a gente tem o exemplo da banana. A banana é um fruto paternocárpico. Você olha para o meio da banana, você vê uns pontinhos pretos, ali era para ser a semente, certo? Mas ali as sementes não se desenvolveram. Hoje em dia se produz melancia sem semente, né? Uva sem semente. Então é um processo que se pode utilizar as auxinas, tá? Então as auxinas elas são produzidas principalmente na gema apical. Na gema apical, quando ela está intacta, né, que é essa parte de cima aqui da planta, quando ela está intacta, ela vai produzir a auxina, e a auxina ela vai inibir
vai fazer com que essas gemas laterais não se desenvolvam. A partir do momento que você retira a gema apical, o que vai acontecer? Vai fazer com que as gemas laterais se desenvolvam. É o que ocorre, por exemplo, quando se faz a poldagem de árvores. Quando você corta a parte de cima, do meio, o molinho da planta, a planta ela vai ter a tendência de crescer lateralmente, porque as gemas laterais, ó, isso aqui, essas folhinhas que ficam nas axilas da planta, elas vão se desenvolver mais, ok? As auxinas também auxiliam no processo de abscisão. O que é abscisão? É quando as folhas caem, pessoal. Uma folha dessa, quando ela fica velha, né, o que vai acontecer? Vai ocorrer a zona de abscisão e a planta ela vai perder essa folha. A diminuição no teor de auxina faz com que a folha caia, certo? Próxima classe, giberelinas. Giberelina ela foi descoberta pelo cientista japonês E. Kurosawa, tá? Estudou o crescimento desordenado do arroz. Então aqui, esse fungo aqui, ó, Gibberella fujikoroi, foi o fungo que originou o nome dessa substância química, ok? Então a giberelina ela está associada com o crescimento. Altas concentrações desse hormônio faz com que a planta cresça. É como se fosse o hormônio do crescimento, ok? Ela também faz com que se desenvolva frutos sem a semente. Mesmo mecanismo que é semelhante ao das auxinas, tá? Juntamente com as auxinas, ela faz com que os frutos se desenvolvam. Associadas com auxinas, estimula a divisão celular também, faz com que o indivíduo cresça, a planta cresça. Concentradas em locais com bastante divisão celular, como as sementes, em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento, e a ponta das raízes, ok? Ela exerce um efeito antagônico ao das auxinas, proveniente da raiz, estimula o desenvolvimento das gemas laterais. Retarda o envelhecimento da planta, tá? Se você pulverizar, ocorrendo a pulverização de citocininas em flores recém-colhidas. Então, é um hormônio, no caso aqui falando das citocininas, pessoal, as citocininas é um hormônio que faz com que você tenha a possibilidade de produzir tecidos vegetais em laboratórios. Tá? Você joga o hormônio citocinina num grupo de células que foi extraído das folhas, essas células elas podem se diferenciar e formar partes da planta em meios de cultura. Meios de cultura são soluções que contêm todos os nutrientes para as células. Por exemplo, você pode colocar um grupo de células no meio de cultura, joga esse hormônio aqui, que é a citocinina, ela vai fazer com que ocorra a produção de células, de mais células, elas vão se multiplicar no laboratório. Em baixas quantidades, ela vai formar raízes. Em altas quantidades, a citocinina ela estimula a produção de caule e de folhas, ok? O outro fitohormônio é o ácido abscísico. Esse ácido abscísico ele é inibidor do crescimento, certo? Tudo indica que seja produzido nas folhas, na coifa e no caule, e que seu transporte ocorra nos vasos condutores da seiva. Em alta concentração nas sementes, nós vamos encontrar esse tipo de substância química aqui, tá? Nas sementes e nos frutos. Achava-se que essa substância fosse responsável pela queda das folhas, por isso que eles têm esse nome, ácido abscísico, mas atualmente descobriu-se que não tem nada a ver com a abscisão das folhas, que é a queda das folhas. Ela também está envolvida com o fechamento dos estômatos. Em regime de pouca água, faz com que os estômatos se fecham. E também está envolvido com a dormência das sementes. As sementes elas só vão germinar quando as condições elas estão adequadas. E por último, o gás etileno, um gás muito utilizado para amadurecimento de frutos. Na Ceasa, né, por exemplo, para banana, por exemplo, amadurecer, eles colocam junto com outras bananas, jogam um tipo de gás ali e aquele gás ele vai fazer com que o fruto amadureça. Gás etileno, representado aqui por essa molécula C2H4. Tá? Também tem a ver com a abscisão foliar, que é a queda das folhas. Diminuindo a produção de auxina, ocorre a produção do etileno, e esse etileno vai promover esse amadurecimento dos frutos. E por último, o movimento de Turgot, que é justamente
é quando a planta ela tem alguns movimentos com determinados padrões também, que é controlado por hormônios. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre fito-hormônios. Aguardo você até a próxima. Tchau, tchau.